Tá. Acho que entrou Mas se aqui. você quiser, loga no meu seu Instagram no meu celular, entendeu? E aí usa o meu Wi-Fi. Acho que voltou. Voltamos! A internet está dando pau. Fala, galera. Rafa! Sol na área maravilhosa. Acho que agora a internet normalizou. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje, tá, galera? Acho que vocês já sabem. Vou bater um papinho com a Sol Miranda, que vem aí candidata a vereadora. A galera tá entrando, tá chegando. Barbô. Esperando. Agora vai. Sol tem que pedir. Chamei ela, vamos ver. Ah, agora foi. Minha internet deu um pau aqui. E aí, meu bem? Tudo bem, minha linda, minha candidata? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Eu lindeza ter você vindo para essas eleições. Tô toda cheia de Olha, orgulho, alguém que me representa, mãe preta, artista, foda, que eu admiro obrigada. muito. Menina, acabei de chegar da rua, aí tô aqui, ó, com a manchinha ainda da máscara. Ah, eu Peço também. perdão. Tô aqui. Tá linda. Eu tenho perguntinhas assim, bem legais aqui, preparadinhas para você. Mas quero saber como tudo isso veio, assim, essa vontade na sua vida de se candidatar e tal. Fala um pouquinho. Se apresenta também, porque tem seguidores meus que não te conhecem. Tá bom? Boa noite, gente. Eu sou a Sol, eu sou atriz, sou produtora, sou mãe do Elton, um menino de 7 anos. Eu sou de Braz de Pina, zona norte do Rio de Janeiro, moro no centro da cidade há 13 anos. Gosto de dizer que eu moro no centro porque eu vim pelo desejo e vontade de viver como artista, e não é um desejo utópico, era porque a linha de ônibus, a única que me permitia voltar para casa, que me deixava na esquina de casa, ela acabava às 11 da noite, como a gente bem sabe, os horários de ensaio muitas vezes varam aí a madrugada, então não tinha como retornar. Então saí de casa para poder viver como trabalhadora das artes. Estou aqui e nesses últimos anos tenho feito construções coletivas, colaborativas em torno do teatro, na cena carioca especificamente, mas fazendo intercâmbio com grupos coletivos de outros estados, entendendo aí como é que a gente pode ampliar as nossas possibilidades enquanto fazedores dentro desse grande espectro que é as artes. E é um pouquinho disso. Show, pô, tá doido? Eu quero saber, eu sou mãe, né? Tem uma troca aqui. Nós somos mães e tal. E eu queria saber um pouquinho dessa questão dos influencers na vida do seu filho. Como é que é? Como é que você vê isso? Porque tem Tá, influencers e influencers, né? Tipo, sim. Eu acho que a geração dos nossos filhos, né, eles cresceu e está crescendo com essa possibilidade da tecnologia que a gente não teve nas idades deles. E aí tem obviamente ele é uma criança que
se associa muito com as redes sociais, e aí tem todo um cuidado nosso enquanto família. Eu gosto sempre de dizer que não é só meu enquanto mãe, mas de toda a rede de apoio e solidariedade que eu tenho, que me ajudou na criação do Elton, que é de entender quais são os limites e quais são as necessidades dele, né? Entendendo que acho que é sempre uma pesquisa e entendimento para que a gente consiga construir uma relação que seja sadia dele com a internet, com as redes sociais, mas sempre é um lugar que ainda eu tô aprendendo, né? Acho que você também, né, pai? Acho que é Eu uma também. construção. A filtrar, né? O que é bom, do que não é, o que é educativo, o que tira ele um pouco do eixo e tal, da educação que eu dou para ele em casa, né? Que isso é meio que importante, né? Nosso papel de mãe e educadora também, que eu acho que essa coisa do filho se educa em casa. E tem alguns influenciadores aí que eu não aprovo muito. E aí eu tenho todo esse cuidado também para não deixar assim essa coisa, questão de celular na mão de criança e tudo mais. Eu filtro bastante, assim. Eu acho que para a gente o mais sensível é entender como que a gente nega alguns influenciadores, que a gente não compactua com os diálogos, né? Que a gente não compactua com os discursos dentro dessa seara em que eles diariamente estão em contato com outras crianças que muitas das vezes têm acesso a esses influenciadores, né? Então, como é que a gente também não reprime no lugar de dizer isso não é bom para você, porque também pode de alguma forma influenciar no jeito como ele vai abordar a criança que está com ele, né? Então, acho que também essa delicadeza da gente entender essas abordagens e de alguma forma direcionar para alguns caminhos que a gente acredita, ela passa também por esse lugar de sensibilidade em relação às outras crianças, né? Que, enfim, que podem ter acesso ou que têm acesso, para que a gente também não construa uma sociedade repressora que vai determinar as regras. Acho que isso está desde o início dessa construção, que é, a partir de agora, a gente olha e fala, filho, olha, isso aqui né, a mamãe não concorda, a gente não vai poder ver. E aí, às vezes, obviamente, com as ansiedades que a criança tem, a gente acaba tendo que ser um pouco mais exigente, no lugar de realmente pautar os limites, mas sempre com esse cuidado de falar, outras crianças assistem, a possibilidade, mas aqui no nosso espaço não é sadio. E também olhar para a criança nesse lugar de um indivíduo que está em constante desenvolvimento, para que a gente também não só diga o não, sem abordar com a criança a questão. Acho que é fundamental quando a gente conversa e fala os motivos pelos quais a gente não quer que assista aquele determinado produto. Bacana. Porque às vezes é uma troca também, né? Às vezes eles vêm assim com uma coisa muito legal também, que de repente a gente nem conhecia, nem sabia, mas que é positiva e a gente acaba aprendendo também, porque tem muito influenciador que passa mensagem muito bacana aí na internet. Sim, e eu também aprendi muito com ele, né? Acho que nesse processo da pandemia, sobretudo, que foi um período em que eu acabei estando com o Elton durante todo o período mais, né, mais forte, assim, da pandemia, e foi nossa primeira vez, porque eu sou mãe solo e a minha guarda é uma guarda compartilhada, então sempre foi no lugar de uma semana comigo, uma semana com o pai. Então foi o nosso primeiro processo, assim, diretão. Então eu também fui tentando entender os processos dele, assim, de forma mais concreta, mais afetiva. E é isso que você falou, é um espaço de aprendizado, é uma troca contínua. É de lá para cá e daqui para lá, né? Sempre. E ele tá entendendo esse seu momento? Ele já pensa nisso ou não? Porque o meu Caetano, ele é totalmente para fintechs. Ele é super ligado, apesar de ser criança, ele é super ligado em política. Ele já tá lá, sou contra Bolsonaro, papapá, patati. Ele já é bem politizado, já desde pequenininho, ariano. Ai, gente, minha família toda é ariana. Minha mãe, meu pai e todos os meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos. E aí, todos bacana. Só eu que saí pro leão. Não, eu acho que não tem como as crianças não estarem dentro das nossas construções políticas, porque elas estão com a gente no dia a dia. E eu canso de ver também seus vídeos com ele, né? Ele também tá aí no seu espaço de trabalho, assim como o Elton, assim como é a realidade de muitas mães e pais que precisam estar com seus filhos em determinados momentos, né? Entendendo que a gente aí também não tem uma construção tão sólida em relação ao Estado, né, em relação às condições públicas para que a gente consiga deixar nossas crianças em um espaço integral de cuidado. Então, obviamente, eles estão com a gente e vão aprendendo. O Elton, eu acho muito bacana assim, na criação dele, é que eu sou candomblessista e a família do pai é evangélica.
Então, ele vai fazendo as associações dele a partir das vivências dele. Ele vai construindo esse debate interno, até de construção da identidade, também de entendimento desses processos religiosos, a partir desse olhar dele infantil, de quem está aprendendo simultaneamente dois espectros, né, distintos de religiosidade, e ele vai fazendo as associações dele. Então, ele tem todas Que bacana. É lindo, eu acho muito bonito. É porque... lindo. E é legal que ele vai criando um respeito também, né? Por Sim. diferentes crenças. Isso é bacana, é importante. E vai fazendo a leitura de mundo, né? Que é o que mais deve ser evidenciado por a gente, enfim, pela instância pública. Vai possibilitando que ele faça os próprios processos, né? Ah, bem bacana, bem bacana. Vamos lá. Vou fazer outra perguntinha aqui. Com a pandemia, não podendo realizar essas ações, né, que provocam aglomeração, quais são as suas estratégias para poder ganhar esse lugar aí de vereadora? Como é que você está fazendo? Eu tô com uma equipe grande, assim, que também precisa de mais braços. Eu vou até usar uma construção que a gente fez no vídeo de chamada de voluntários, que é: precisamos de mais braços, pernas e corações vibrantes para fazer essa construção, né? Então, a gente está em processo de mobilização de mais pessoas, as pessoas estão chegando, então acho que o primeiro passo da gente é realmente mobilizar, mas essa mobilização, óbvio, ela está sendo feita dentro de uma construção, então são pessoas que estão entendendo também esse processo como um processo importante para essa construção de sociedade, são pessoas que estão articulando e construindo junto as nossas pautas, as nossas propostas, então a mobilização está vindo muito a partir desse entendimento de pertença com essa candidatura, o que me deixa muito feliz, assim. E acho que as redes estão sendo muito utilizadas, e até aproveito aqui esse momento para te agradecer, porque acho que você está cedendo aí sua rede, né, que é a sua rede pessoal, sua rede de trabalho, para esse papo que é político, né, que é sobre discussão política. Então, queria te agradecer muito. Nada, que isso. É aquilo que eu te falei, é o senso de comunidade, de representatividade, sabe? Ter uma mulher como você lá como vereadora, nossa, para mim é de suma importância, e acredito também para todas as mulheres negras também. Então, acho que esse é um momento que a gente tem mesmo de que se fortalecer mesmo, de se emancipar mesmo. Já tem poder e a gente tem que, né, mostrar isso. Eu tô achando super bacana, super lindo. Obrigada! A gente tem contado com muitos amigos, assim, nesse processo da rede, né? Falando dessas estratégias. E como é um processo também pra gente muito novo, né, Thay? Assim, eu nunca vim como candidata, apesar de ter construído outras candidaturas e de ter me envolvido nessa questão de política institucional em outros processos. É a primeira vez que eu venho como candidata, então também é a primeira vez de muitas pessoas que estão compondo esse quadro. Então tudo pra gente é muito novo, tudo está sendo entendido a partir das nossas vivências, a partir das experiências que a gente está tendo. Então as estratégias estão vindo. A gente agora começa o processo de rua, assim como tem todos os anos de eleição, que é com a panfletagem, que é com adesivaço, que é com abordagem nas ruas. E acho que uma coisa muito importante das abordagens é a qualidade das abordagens, né? Como é que a gente aborda as pessoas, não no lugar de dar um panfleto que pode ser jogado fora, mas no sentido de, olha, vamos escutar aqui as propostas que a gente tem, o que você acha, você quer contribuir, você acha que algo não está legal. Então, sempre nesse processo, se colocar durante todo o momento na possibilidade de diálogo, de escuta, de troca. Então, essa é a nossa base, assim, primordial para tudo. De agora até... Com certeza. Esse momento de pandemia, né, muito bacana a gente poder estar usando o Instagram em prol de né, uma coisa que é tão relevante. Eu acho que está sendo bem bacana isso. E tô vendo que você está marcando várias lives. Bem bacana, isso aí. Deixa eu fazer outra provocação aqui. Bom, diversas pesquisas demonstram que os algoritmos das principais redes sociais fomentam a polarização e as bolhas digitais por meio do seu sistema de indicação e palavras-chave. Como ocupar as redes de forma efetiva e alcançar grandes públicos sem cair nessa lógica tóxica? Porque tem uma galera aí que é bem, né? Eu acho que de forma orgânica, né? A gente conquistando os espaços e mostrando quem se é. Eu acho bacana.
Eu acho que assim, você é uma influencer, né? Acho que você pode falar até melhor do que eu sobre isso, porque eu também estou aqui aprendendo com você e com, enfim, com os amigos, amigas e outras pessoas que estão nessa seara das redes sociais, né? Eu acho que é muito importante que a gente também se coloque sempre num espaço de pesquisadores. Acho que tem um debate importante assim, da pesquisa científica que deve ser por nós apropriadas. Assim, nós devemos nos apropriar dessa construção, que é entender como que nossos corpos continuam em processo de pesquisa para sempre. Então, quanto mais a gente também se colocar nesse lugar de estou pesquisando, utilizando minhas redes para adquirir conhecimento, para transmitir Com certeza, conhecimento, eu acho que isso também a gente pode conseguir fugir um pouco dessas bolhas, né? E tem um com lugar também certeza. que é desse fascismo que a gente vive, né? Dessa grande concentração aí de um discurso que vai se utilizando dos nossos corpos, dos nossos atravessamentos, para continuar nos colocando naquilo enfim, que essa sociedade a minoria dessa sociedade, que não é a maioria, né? A minoria dessa sociedade que se sustenta a partir das desigualdades quer manter, que é continuar com que os nossos corpos se mantenham sempre à margem, né? Se mantenham sempre fora das discussões e fora das possibilidades de ampliação de conhecimento. Então, como que a gente também, de alguma forma... Eu acho que é muito importante, por exemplo, tem certas coisas, né, que surgem, assim, que se tornam populares, e as fake news. E aí, muitas das vezes, a gente compartilha fake news com a ideia de se colocar contra, quando, na verdade, quando a gente se coloca nesse lugar de compartilhar algo, uma ideia, um pensamento que não está de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, por mais que seja no lugar da crítica, a gente também está colaborando para que aquele discurso chegue a mais pessoas. Então, como é que também a Com gente consegue certeza. repensar os conteúdos que a gente quer compartilhar? Como é Que que a foi gente que consegue aconteceu na repensar? eleição passada, né? Total. Que caiu nesse rinho aí e acabou dando Porque é voto justamente inimigo. isso, né? Quando você compartilha, você não sabe a quem chega, como chega. E aí, enfim, né? Você tem essa possibilidade da comunicação, ela é muito ampla. Então, você Com tem os certeza. interlocutores, você tem o transmissor, você tem o emissor da mensagem, tem aquela pessoa que recebe. Então, como é que a gente também começa a repensar o que a gente quer compartilhar, o que a gente quer popularizar? Quais são as ideias, os pensamentos, quais são os processos, quais são as construções que eu realmente quero colaborar. E aí quero colaborar como um ser ativo, né, dentro de fato dessa construção, ou como alguém que quer fazer com que essa ideia chegue a mais pessoas, né? Eu acho que isso pode ser algo para a gente repensar também, porque é uma armadilha que a gente acaba caindo. A gente acaba se colocando nessa armadilha. Total. Total. E a gente tem que ficar bem atento, né? Porque é uma coisa que é bem grave, né? Se errar, ferrou. É complicado. Vamos lá. Eu acho que as redes sociais, né, tem sido um trunfo, né, para os candidatos nesse momento. E aí, como você falou, o negócio da questão do erro e tudo mais. Como é que você faz para abordar as propostas, suas ideias, assim, para chegar até as pessoas? Nas redes? Isso. Nas redes, porque acaba sendo uma coisa... não fica... não é muito pessoal, né? Uma coisa é você tá ali na rua, você ter o contato, você fala e as pessoas... Eu acho que acaba sendo pela internet uma coisa muito mais fácil das pessoas te conhecerem. Eu acho que é um veículo que te facilita muita coisa também. Tem um lugar assim que e aí vou falar como alguém que tenta se adequar às redes sociais, que muitas das vezes as pessoas não conhecem a gente tão profundamente pelas redes sociais. Existe aí uma construção que é em torno da imagem que a gente precisa apresentar, da imagem que a gente precisa colocar, que muitas das vezes não permite com que a gente também se humanize. E aí eu falo e aí eu vou falar como artista. Existe um processo que é muito delicado, que acaba fragilizando as nossas humanidades, acaba fragilizando o nosso processo de humanização, porque existe uma lógica de concentração da felicidade, da alegria, né? do estou bem, estou pronta, estou preparada, que nos coloca nesse lugar de estarmos o tempo inteiro aptas para receber essa sociedade do jeito que ela está. Quando, na verdade, nós estamos o tempo inteiro também sofrendo, sendo atingidos por todas as violências simbólicas, físicas, materiais que nos assolam. Então,
eu acho que a rede social, para mim, hoje, assim, ela precisa ser um espaço, óbvio, para que a gente fortaleça outras pessoas a partir da nossa transformação, mas que também a gente consiga tê-la como um processo de humanização, assim, dos nossos corpos mesmo, para que a gente se permita, de fato, se aproximar, né? Porque tem um lugar de... E aí eu falo como uma pessoa que cresce no subúrbio, né? Cresce numa favela do subúrbio e que teve uma relação muito próxima com a televisão. Existe uma ideia nossa de proximidade com os atores televisivos que a gente acha que a gente é íntimo, pelo fato de estarmos vendo, né, todos os dias, nessa relação. Essa intimidade, ela está muito relacionada também com esse momento que a gente está vivendo com as redes sociais. E essa intimidade também precisa, de alguma forma, ser ampliada, já que a gente quer se utilizar dela, né? Então, também, e aí não é sobre o fato de vitimização, né? Acho que é importante falar sobre isso. É o fato de há lutas que são nossas, há lutas que a gente precisa pautar nas redes sociais. As redes sociais, elas estão para o entretenimento, estão para o lazer, estão para a possibilidade de construção de diálogo, mas está também para uma possibilidade de luta, de reivindicação, de construção. Então, eu acho que eu estou me utilizando para falar dessa luta que é uma luta nossa, assim, de povo, uma luta de construção, de reivindicação por alternância de poder, como fala Érica Malunguinho. Uma reivindicação por mais representatividade, uma reivindicação por estarmos em espaços de poder o tempo inteiro, né? Acho que é sobre isso também, é sobre o quanto que a gente consegue se utilizar dessas redes para que questões sociais urgentes sejam, de fato, discutidas cada vez mais com a sociedade. E aí eu acho uma coisa bacana, assim, que a gente está começando um processo que vai iniciar no domingo agora, que é a partir das nossas artes, aí eu falo muito a partir do meu lugar como atriz e das pessoas artistas que compõem esse processo, da gente utilizar os segmentos das artes cênicas para poder falar um pouco desse processo de política institucional. Já que não é uma educação que a gente tem na escola, que a gente não tem no campo da educação formal, como que a gente consegue ampliar esse debate e colocar na rede? Assim, o que de fato faz um vereador uma vereadora? O que de fato faz um prefeito a prefeita? Eu acho que as pessoas não sabem, né? De fato, também eu não sei 100%. Eu arrisco alguma coisa, mas realmente, perdoe minha ignorância, mas acho que tem muita gente que também não sabe. Seria importante também as pessoas saberem. Eu vou aproveitar aqui, então, dizer que tem duas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente, que é nesse lugar da vereança. Vereador e vereadora tem dois papéis muito importantes, que são, um é de fiscalizar o prefeito, ou a prefeita, ou e prefeito. Que coisa maravilhosa! Estamos precisando dessa fiscalização nesse momento. Gente, é porque... E assim, é a pessoa que fica cutucando ali o tempo inteiro, falando, e aí? Vambora? Vamos fazer? Vamos realmente colocar para acontecer? Vamos fazer a cidade realmente ser autossustentável? Então, assim, tem esse lugar do vereador e da vereadora que é dessa cobrança da prefeitura. E tem também a ideia da proposição de leis, né? Então, essa proposição de leis do vereador e da vereadora, que não é sobre vou propor leis e essas leis vão ser aprovadas, não, é tipo, vou propor e esperamos que junto com outros representantes na Câmara e junto com a cobrança da sociedade consigamos aprovar essas leis. Então, tem esse aspecto que é fundamental na criação de leis, e aí, para a gente que é artista, é uma questão que é fundamental, que é, né, por isso que estamos também vivendo esse período tão delicado, porque não temos garantias nenhuma enquanto trabalhadores das artes. Não temos nenhuma mesmo. Fala, esse governo que está aí também não nos dá voz alguma. A gente está passando caos nessa pandemia, né? Na verdade, a nossa classe está totalmente abandonada. Totalmente. E aí eu acho que é importante trazer, inclusive, a discussão, né, do quanto que a gente também precisa pensar no prefeito, na prefeita ou na prefeite. Porque se nós temos esse papel, vou falar nós sociedade, porque eu não sou vereadora. Enquanto sociedade, com certeza. Enquanto sociedade. Se a gente tem esse papel de cobrar, então a gente precisa que essa pessoa que está nesse poder seja uma pessoa que, de fato, vá pegar as nossas propostas e colocá-las em prática. Então, são pessoas, enfim, são nomes, são representantes que a gente precisa realmente estar atento
e realmente votar consciente, né? Acho que um dado que é importante trazer, assim, é que na última eleição de 2016, o Rio teve um recorde histórico com os votos brancos e nulos, né? Assim, foram 38,1% da população que não votou, assim, mais de 1 milhão de pessoas não votaram. Então, a gente tem aí um debate que é fundamental, que existe uma descrença muito grande nossa enquanto sociedade Muito dos grande. representantes públicos. Porque tem essa coisa que a gente estava conversando, né? A gente não conhece, sabe? A gente não conhece, não sabe de fato se a gente pode ter credibilidade naquela pessoa, que se ela está entrando ali para roubar, se ela vai entrar e vai fazer alguma coisa. A gente fica, tipo, realmente meio que Ao numa Léo. posição ao Léo, assim. Você fica, caraca, o que eu vou fazer? Em quem que eu vou votar? E é punk isso, né? E essa pauta está muito junto também com essa ideia de representatividade, porque se todos os anos, e aí, que bom, a partir de 2016 e aí 2018, com esse crescente de corpos que reivindicam favela, que reivindicam negritude, que reivindicam gênero, que reivindicam classe, que, enfim, que reivindicam território, estão adentrando com mais força, né, e se colocando mais à disposição dessa disputa eleitoral. Que eu acho Antes disso, super antes desse processo, a gente tem aí uma representatividade política que não nos abraça, assim. É óbvio que a gente teve, né, pessoas que fizeram parte da construção da política institucional, mas em números que não são tão expressivos. E para a gente ter esse debate, a gente precisa aumentar a quantidade de pessoas. É uma coisa que eu acho muito importante, aí quando eu quero agradecer aqui a você, eu agradeço não só em meu nome, mas em nome de todas as candidaturas que estão se colocando nesse debate de representatividade, que nós não estamos em disputa. Obviamente que a gente vai disputar na eleição. Isso é um fato, está dado. Mas nós, quando queremos nos colocar nessa construção de política partidária, de política institucional, nós estamos pensando em agenda. E aí a agenda é mais importante do que o ser físico, né? Do que a pessoa, do que o indivíduo. E aí quanto mais de nós, melhor, porque mais possibilidades para votar. Existe um debate fundamental, né? Que a sociedade também vai colocando, que também é um debate que a extrema-direita vai colocando em cima da gente, que corpos, por exemplo, de mulheres negras estão disputando questões identitárias. A gente não está disputando questões identitárias, a gente está disputando questões identitárias também. Mas nós somos corpos negros que se colocam também a partir de especificidades. E eu que venho da favela, por exemplo, com uma outra candidata favelada, por exemplo, negra também, seremos dois corpos de mulheres negras? Seremos, pautaremos favela? Pautaremos. Mas a minha favela, com certeza, é totalmente diferente da favela dessa outra pessoa. As favelas em si já têm ali especificidades muito específicas, né? Muito relacionadas com aquela construção cultural que é naquele território. Os bairros, eles têm ali demandas culturais enormes. Então, diferente. Sim, então, como é que a gente consegue ampliar esse debate para que nossos corpos são atravessados por questões que, sim, nos colocam dentro de um eixo, dentro de um nicho, dentro de uma construção de uma temática, mas também temos ali dentro das nossas construções individuais trajetórias e políticas e movimentos que nos diferenciam. E é por isso que a cultura é isso tudo, né? Porque são várias culturas. Cultura é isso. São as possibilidades de crenças, de hábitos, de construções de um determinado povo, num determinado território. E isso nos diferencia. Temos, óbvio, símbolos, né? E atravessamentos que nos aproximam, mas outros também nos diferenciam. E que bom! Porque também vamos discordar. E a discordância traz evolução. É aprendizado também, né? Sim. A capacidade de discutir, de saber da vida do outro, como é que é, troca de vivências. É importante. Eu posso te fazer uma pergunta? Ai, meu Deus. Pode. Porque eu também te acompanho muito nas redes. E aí queria... Porque tem uma coisa que a gente te acompanha também na vida. E tem um processo que eu acho que é muito importante que você faz, que é em relação a esse cuidado com o corpo. E o quanto que esse cuidado com o corpo também ele está atrelado à nossa saúde mental. O quanto que ele está atrelado à nossa vivência, à nossa construção de hábitos. E, enfim, queria saber
o que que muda, por exemplo, na sua relação profissional com esse teu trabalho específico com o cuidado do corpo, com o cuidado da saúde, alimentação? Olha, Troquei, gente. Mudou a apresentadora. ai meu Deus. É muito louco. Hoje eu tava falando isso com o meu coach. Eu falei assim, gente, eu tô num momento muito louco, porque na pandemia eu entrei de cabeça no mundo fitness. Eu falei assim, cara, para eu manter a minha mente tranquila, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, a única coisa que me relaxa, que me deixa bem, assim, um bem-estar total, é a prática de exercício físico. E que uma coisa ajuda a outra, né? Por eu ser modelo e ser atriz, eu estar, né, na minha melhor versão é importante. Então eu falei, cara, eu vou fazer isso. E realmente foi o que não fez eu pirar 100% na pandemia. E também me trouxe muita coisa positiva. Eu continuei trabalhando um pouco menos, mas continuei trabalhando. Me deu calma também para poder pensar para como é que eu vou encarar isso, quais são as formas que eu tenho de burlar essa pandemia aí e continuar trabalhando mesmo de casa, sabe? Trabalhar meu corpo é algo que faz minha mente funcionar muito bem e minha carreira, assim, tá indo, tá fluindo. Eu acho que eu posso dizer 70% por causa disso, essa influência toda que eu tenho, assim, com os meus seguidores. E é muito louco, assim, que às vezes eu recebo alguns contatos de, olha, eu queria tanto que você me treinasse e tal, não sei o quê. Eu sou ex-atleta, né? Jogadora de vôlei. E aí, voltando lá, o que eu tava falando hoje com o meu coach, eu falei assim, cara, eu já não sei se eu sou atriz, influenciadora ou se eu sou modelo, porque é uma coisa que abriu, assim, vários campos da minha vida, sabe? E que é bom, né? Que bom. É muito doido, porque essa capacidade da gente influenciar é real, sabe? Tudo que a gente está fazendo aqui está sendo visto, sabe? E eu, de forma orgânica, fui fazendo e deu no que deu, sabe? E me ajudou muito profissionalmente, graças a Deus. Graças a Deus. É porque eu fiquei te olhando assim, e a gente já foi treinar junto, você já me ajudou muito. E aí tem um debate que eu acho que veio para mim muito a partir também das nossas construções, que é o quanto que a gente também pode, de alguma forma, reivindicar por essa construção de saúde, né, dentro de um outro escopo, dentro de um outro modelo, sabendo que muitas das vezes a gente acaba preferindo estar em espaços fechados, né, em academias, e aí, obviamente, não tirando o valor que a academia tem, não tirando o valor que aquele espaço tem de construção, até nas relações intersociais, de ter a pessoa ali colaborando, incentivando, mas como que também a gente começa a pensar nessa possibilidade de ampliação de um debate de saúde pública nesses espaços que são abertos, né, na praia, nas praças. Aí teve todo aquele movimento, né, um tempo atrás de manutenção e de instrumentalização das práticas esportivas, né, através dos equipamentos esportivos nas praças, nas praias, etc. Mas como que a gente consegue manter esse debate, né, da manutenção desses equipamentos, para que Eu também acho de pensar em suma construções importância, assim. Eu Fala. malho, eu comecei a malhar ao ar livre. Assim, eu acho legal quem gosta de academia e tudo mais. Mas agora, caindo nessa coisa de representatividade. A gente entra dentro de uma academia, a gente sabe que a gente não é maioria lá, né? E às vezes que eu entrei dentro de uma academia, eu ganhei bolsa e tudo mais, de uma academia aí muito famosa e tudo mais. Mas eu não me sentia muito confortável ali, sabe? Não é meu ambiente. E eu também queria passar para as minhas seguidoras, meus seguidores, que era possível você, sem grana, manter uma saúde, sabe? Manter seu corpo em dia, tranquilo, dentro da sua possibilidade de genética, sabe? É tipo, porque tem muita mina que chega para mim e fala assim, pô, eu tô desempregada, bababá, tá. Pô, mas eu me inspiro em você e queria ter esse corpo. Você é mãe, eu também sou mãe. E aí, a gente sabe que eu, no início da minha carreira, eu não tinha R$ 350 para dar numa academia. É um absurdo. Eu não vou tirar R$ 350 dos meus filhos para poder ficar com o corpo bonitinho, sabe? É tipo... Então, eu comecei a malhar sozinha em casa
por causa disso também, sabe? Porque eu realmente não tinha grana pra dar. E tem muita mana que é assim, sabe? Que não tem, mas eu acho que cada um dando o seu jeitinho, é tipo, a gente consegue conciliar, sabe? São só 30 minutinhos por dia pra você manter sua saúde, pra você manter sua mente ok. E é importante também, não sei quem cuida dessa área, desculpa de novo a minha ignorância, mas prefeitos e, sei lá, governadores, eles terem noção de que a gente também precisa de saúde, sabe? E Sim. é que esses espaços, assim, públicos de malhação e tudo mais, onde tem esses equipamentos, são super necessários, sabe? E também como é que a gente consegue ampliar esse debate dessa construção de saúde pública ao ar livre mesmo? Como é que a gente Com certeza. consegue pensar em possíveis multiplicadores para que essa construção seja cada vez mais possível? E aí eu acho que também entra numa discussão que é fundamental quando você fala isso, né? Tipo, não tinha grana para pagar academia, que é realmente muitos de nós não têm essa possibilidade. E assim, trabalhar o nosso corpo é trabalhar a nossa saúde. Então, como é que também a gente consegue olhar e reivindicar do Estado uma melhor atenção a isso em relação a esses exercícios, a esses hábitos, uma caminhada, uma corrida, uma andada de bicicleta? Como é que a gente pode, por exemplo, pautar essas condições? Porque isso é sobre saúde. Aí, quando você traz recorte da mulher negra, né, sabendo que também assim a mulher negra é nessa discussão de gênero e de raça, é também um dos corpos que mais são atravessados por essa questão da desigualdade socioeconômica e, obviamente, ela é afetada pelo debate da saúde pública. Então, como é que a gente realmente consegue olhar para essas outras possibilidades? Porque olhar para você nas redes sociais e aí aprender com você a fazer exercícios dentro de casa, a ver você fazendo as suas atividades, falar, poxa, acho que eu vou hoje só dar uma caminhadinha, porque ela falou que a caminhadinha já dá um upzinho, já me ajuda. Eu acho que isso é algo primordial. O quanto que, por exemplo, uma pessoa como você deveria estar sendo pautada como uma possibilidade de pensamento de projeto político, sabe? Que a gente também passe enfim, olhar a partir dessas vivências, das nossas experiências, que não é esse lugar fechado, essa construção que, novamente, tem o seu valor, que é a única possibilidade Com certeza. né, de conscientização, enfim, de construção da nossa corporalidade, da nossa saúde física e mental. Mas são outras possibilidades reais dentro dos nossos espaços. Se a gente tem, por exemplo, nos nossos bairros, nos nossos territórios, praças realmente equipadas para receber, para de fato estarem abertas para essa possibilidade, nossa, gente, a gente vai estar fazendo um debate de saúde pública fundamental, o que é o Maracanã, né, por exemplo. Assim, você passa ali, ainda hoje nesse período da pandemia, as pessoas utilizam aquele espaço para fazer o seu processo de cuidado com saúde. Com certeza. Assim. E outra Quanto coisa mais também, tivermos espaços assim, melhor a gente vai estar construindo sociedade. com certeza. Eu não sei você, assim, mas eu sinto muita falta nas escolas. Que lá fora, assim, eu vejo as escolas têm essa preocupação das crianças se exercitarem e terem uma consciência corporal, tanto com dança, tanto com basquete, tanto com futebol, tanto com... E aqui tem essa coisa que eu acho que às vezes fica um pouco precária, assim, que eu acho que é de suma importância também. É de criança que se aprende muita coisa, né? E eu acho que essa importância, assim, do esporte também, que tem toda uma questão de educação também dentro do esporte, eu acho que traz uma disciplina, sabe? Que é super relevante e que também eu acho que é deixado de lado um pouco. E que eu acho que faz falta também, que eu acho que poderia dar um up. Sim, é porque o processo, por exemplo, né, a gente sabe que algumas disciplinas na escola, tipo educação física, educação artística, não são muitas das vezes entendidas como um processo primordial para a construção daquele indivíduo, né? Muitas das vezes as pessoas olham para a educação física, por exemplo, como um processo que a criança vai correr um pouquinho ali e tá tudo bem. Não é sobre isso. Você está trabalhando ali toda a coordenação motora da criança. Você está trabalhando a possibilidade de interação, sabendo que, né, muitos dos nossos movimentos que estão ligados aos esportes, aí pegando a nossa realidade que mais é transmitida para fora, o futebol. O futebol é um processo de interação social que é fundamental. Você aprende ali a disputa, e uma disputa que seja dentro de uma construção coletiva. Você sabe qual é o seu papel, você sabe qual é o papel daquele outro jogador. Você defende, você ataca. Agora você ataca e você defende. Você sabe o momento em que você vai se colocar
e quais são as suas estratégias para se colocar. É um processo de entendimento de sociedade que é assim, que é maravilhoso. E se a gente pauta isso nesse lugar de construção, que é muito além do que a gente visualiza, a gente vai estar construindo uma sociedade que realmente vai valorizar os nossos esportes, nossa cultura, nossas artes. Só queria falar uma coisa rápida aqui, porque o Rafael falou aqui nos comentários que um dia ele foi correr e começaram a gritar o chamando de ladrão, né? Acho que tem também um debate que é sobre essa possibilidade de construção de exercício físico nas ruas, né, nos espaços abertos, que também está muito ligada a essa questão de segurança. E aí o debate da segurança também em relação à liberdade desses corpos, né? O nosso direito de ir e vir, ele tem que estar associado, obviamente, ao transporte público, à nossa possibilidade de mobilidade, mas também essa possibilidade que é tão humana nossa, que é correr. Correr é uma das primeiras atividades que a gente faz quando criança, quando começa a andar. A gente quer explorar a nossa dinâmica de velocidade. Está no nosso ímpeto, está na nossa construção. Então, também, como é que a gente consegue ampliar essa construção de um debate de saúde pública que se utiliza do espaço ao ar livre, mas que esteja muito associado também ao debate de segurança dos corpos que estão fazendo essas atividades ao ar livre. Com certeza. Enfim, acho que é também algo que a gente precisa estar ligado e de olho, né, no lugar de reivindicação enquanto cidadãos, enquanto quero o meu direito de ocupar esse espaço aqui para uma atividade física. É meu direito, pago impostos, eu pago para que esse lugar exista. Nossa, então, e me veio muito forte na minha cabeça uma cena que eu vi no Segunda Black, que acho que foi o Dreyson que fez, que ele estava correndo. Ele fez lá no espaço de Botafogo. Isso. E que a mãe disse pra ele, você não pode correr, não corre, não corre. Porque é muito louco isso. E eu morei durante um tempo na Babilônia, né? No Morro da Babilônia. E aí é foda, porque isso realmente acontece. Tipo, a gente não pode correr. É doido isso, né? Duro. Sim. É duro. É tipo... É duro. A gente é uma construção que está dentro desse nosso imaginário, que é o medo da violência, que é o medo, quando você fala de mãe, né? E aí eu acho que também é importante aqui a gente, nesse espaço de discussão sobre influência, discutir o quanto que somos, como que somos... Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar que é, eu sempre me sensibilizei e sempre fui atravessada pelas dinâmicas em relação aos corpos de jovens negros, né? Sempre tive ali um ativismo muito ligado às artes para pautar e reivindicar vidas negras importam. Mas foi com o nascimento do meu filho que eu entendi pela primeira vez, no meu sentir, o medo dele ir para a rua. Foi com o nascimento do meu filho que eu senti pela primeira vez o medo na hora de dormir. E não é um medo por nenhuma situação posta. É um medo que é criado pelo imaginário da violência que é diariamente colocada nos corpos negros, para cima dos corpos negros, né? Então, é esse imaginário em cima dessa violência que todo dia atravessa os corpos que transitam nessa cidade, que não tem direito a transitar nessa cidade, que não são possibilidades disso, do ir e do vir, dessa mobilidade com segurança. Então, isso para mim é pauta prioritária, porque como mãe, somos mães, a gente precisa lutar para que os nossos filhos voltem para casa e para que os filhos deles voltem para casa, para que os primos, não somos meninos negros, mas somos mãe de meninos negros, somos irmãs, somos amigas, somos parceiras, somos companheiras, nós estamos nas mesmas lutas, assim como qualquer outra pessoa, como qualquer outro indivíduo que tem atravessamentos. Nós sofremos com a transfobia, nós sofremos com a LGBTfobia, nós sofremos com todo esse impacto que é esse desrespeito religioso às religiões de matrizes negras. A gente sofre porque os nossos corpos são esses corpos que estão à margem o tempo inteiro. E, embora eu não seja uma mulher trans, por exemplo, minha vizinha é uma mulher trans. Qualquer ação que chegue até ela me impacta diretamente. Porque aqui a gente tem uma relação de afeto. E quando, né, assim, essa construção que passa pela afetividade, ela passa pelas nossas sensibilidades, pelo nosso emocional, pela nossa subjetividade. Então, o tempo inteiro, essas desigualdades, essas violências sobre os nossos corpos, porque não são corpos encaixados dentro de uma condição
que foi instaurada do que é o corpo ideal, O corpo ideal é muito o louco. tempo inteiro faz com que a gente se sinta um corpo com número, né? Não, é muito doido. A gente começou a falar sobre isso. Meu filho Zambi entrou na live e muito doido, porque quando eu morava na comunidade da Babilônia, teve um dia que eu falei assim, vai lá comprar para mim um refrigerante, alguma coisa assim, na vendinha. E era distante um pouco. E ele foi sozinho e voltou. E aí, 2 dias depois, a gente teve um confronto muito pesado na comunidade. E um menino, infelizmente, faleceu. E aí, eu me emocionei, você estava falando, porque, caramba, e se fosse meu filho, né? É tipo, porque essa violência atravessa a gente a todo momento. Sim. E assim, a gente tem que lutar cada vez mais para que nossos filhos realmente voltem para casa. Isso é uma coisa, tipo, é quase um sonho, né? Tipo, a gente tem que fazer isso virar uma realidade, porque a gente perde muitos jovens, né, para violência. Sim, e aí eu acho que tem uma coisa que eu queria trazer aqui também para esse espaço nosso de construção sobre esse processo da influência digital, que é o quanto que isso que a gente está fazendo aqui agora, isso que você faz nas suas redes, isso que todo mundo faz nas redes diariamente, o quanto que esse processo ele é super importante para a nossa construção política. E para que a gente entenda que tudo é política. Política está na nossa construção, política faz parte da nossa construção, a gente vive política porque nossos corpos são corpos políticos. Embora queiram dizer que a política institucional não deve, enfim, não deve fazer parte da nossa vida, somos nós que fazemos a política. São os nossos votos, conscientes, inconscientes, nulos e brancos, que constituem esse fazer. Então, estamos o tempo inteiro fazendo política. Então, o quanto que esse processo também de digitalização, de tecnologia, vem ampliando esse debate nas redes, né? E o quanto que ele vai ampliando até mesmo esse espaço de construção, né? Enquanto a gente vai falando aqui, muitas das coisas eu não tinha nem pensado. Então, eu estou pensando a partir do diálogo, né? Então, quanto que... Com certeza. Essa construção da rede digital possibilita esses encontros, né? O quanto que a gente vai também se abrindo aqui para o fato de ter gente aqui falando nesse momento, simultaneamente, e da gente também estar indo para as discussões a partir do que as pessoas estão trazendo. Isso é sobre o nosso estado diário de construção política, de estar aberto para a discussão e para o diálogo, e estar aberto para a possibilidade de se repensar. Que eu acho que a política também é isso, né? A gente sentar e tentar, não sei se 100% resolver o problema, mas diminuir, né? Chegar num denominador comum para todo mundo, que fique bom para todo mundo. É importante essa escuta, esse debate. É muito legal essa troca de vivências e de pensamentos. É importante. Sim. Porque é sobre isso, é sobre sociedade, é sobre o que a gente vai fazendo dos nossos processos, é sobre essa construção que vai o tempo todo dialogando mais com as redes. Aí quando você traz no início da nossa conversa as crianças, né, quando você traz essa possibilidade de educação a partir das redes e o quanto que nós estamos associados a essa educação, né, e também eu acho que tem um debate que é fundamental para mim, que é desse lugar de discussão sobre a primeira infância, estamos realmente dispostos a entender as necessidades das crianças? Estamos realmente dispostos a entender o que essas crianças, o que esses indivíduos em construção estão pautando? Porque também, e quando eu digo isso, qual tempo a gente dedica para sentar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos primos, com as crianças com quem a gente tem alguma afinidade, alguma troca diária? Qual é o tempo que a gente dedica para, junto com eles, observar o que está rolando nas redes, para, junto com eles, entender e identificar as possibilidades múltiplas que a gente tem na internet? Porque muitas das vezes também a gente acaba utilizando, né, os celulares, tablets, computadores, iPads, etc, etc, como uma possibilidade de entretenimento, mas não é um entretenimento pensando na criança. É um entretenimento que é pensando na possibilidade da gente poder continuar o nosso processo, seja ele profissional, pessoal, cuidado com a casa, cuidado com a família. E aí eu acho que é uma construção de pensamento muito em torno do que a gente está construindo nessa relação
na relação com os nossos filhos quando a gente se abstém de estar nessa escolha junto com eles. Porque a gente precisa estar. A gente precisa estar, com certeza. Né? Porque por mais que eles nos ensinem muito, a gente precisa estar nesse caminho de construção, de direcionamento, enfim. E é sobre também essa pauta de colocar sempre a primeira infância e colocar as crianças em primeiro lugar, porque é mais sobre eles do que sobre a gente. Com certeza. É mais sobre eles. Nesse primeiro momento, né? Que tem essa coisa de encaminhar a criança. Ela precisa dessa, né? Desse amparo ali, tipo, né? Por onde eu vou, o que eu devo olhar, o que eu devo dar atenção, o que eu não devo. É complicado. Sim. Aí eu tenho uma outra questão também. Como é que é o seu ser atriz? Tá envolvida com essa questão de ser vereadora. Como é que você vê, assim? Ah. Eu tava pensando sobre isso, falei, gente, porque deve ser uma loucura, né? Porque a gente quer da arte, a gente deve... Mas como é que você acha que você se vê nesse lugar? A verdade é que foi muito difícil a escolha. Eu sempre fujo desse tempo porque eu sempre choro, ó. E foi muito difícil, porque, na verdade, a vontade é permanecer como atriz, a vontade é de poder me constituir e construir a minha profissão. Assim, eu saí de casa aos 17 anos para viver de atriz. Eu sempre vivi do processo com as artes cênicas e com o audiovisual, fosse na atuação, fosse no backstage, na produção, né? Eu consegui me manter meu filho dentro desse espaço. Óbvio, com várias dificuldades. Às vezes você tem um projeto e esse projeto que vai te segurar por 3 meses, você fica 3 meses ali, meu Deus, vai surgir alguma coisa, não vai? Mas eu consegui me manter dentro desse processo. Então, para mim foi muito difícil. Foi difícil, tá sendo difícil, não tá sendo fácil, não é uma decisão que você fala assim, vou porque nasci para isso, não é. É sobre muito como que eu consigo, de alguma forma, fazer uma luta prática, objetiva e direta com tudo o que eu fui aprendendo com os meus mais velhos e mais velhas, para que o meu filho, por exemplo, possa realmente ser músico com garantias enquanto um trabalhador das artes, enquanto um trabalhador da música, já que ele, desde os 2 anos de idade, diz, pauta, reivindica o lugar dele como músico. Como é que a gente consegue construir uma sociedade que realmente entenda a cultura como direito? E aí eu acredito que temos muitos parceiros que têm essa agenda e essa luta e que estão fazendo realmente mudanças, estão fazendo diferencial dentro da política institucional, mas que também precisamos de corpos de pessoas que vivem a experiência do ser artista, do ser trabalhador das artes, do ser trabalhador cultural, para pautar, porque essa é a nossa instância primeira também. Essa é a nossa luta diária. Então, essa Sol que se coloca aqui é uma Sol que chora praticamente toda noite, porque agora tem um processo da minha profissão, da minha vida, da minha escolha, que está sendo atravessado por essa escolha, né? Mas que eu sei que vai ser algo para um bem comum, para o meu bem também, porque trajetória política não é carreira, não é algo que eu queira ficar a vida inteira na política. Isso realmente também é uma pauta que a gente precisa cada vez mais ampliar, que é o quanto que muitos políticos também fazem da sua trajetória política uma possibilidade para a geração de renda própria e que ficam eternamente nos cargos, pleiteando, voltando, tananã. E o quanto que, nesse momento agora, eu estou indo, mas que na próxima eleição vem uma outra pessoa, vem um outro candidata, que queira também pautar a cultura como direito, como eixo prioritário, como agenda primordial para a sociedade. Então, que cada vez mais tenhamos nós nessa construção, né? Que cada vez mais nós, pessoas que vivem da arte, que pautam a arte, que sabem os problemas, as dificuldades e as maravilhas de ser trabalhador da arte, pautemos os nossos direitos e garantias pela política institucional. Eu sempre gosto de falar que não é a política institucional que vai legitimar as nossas práticas. As nossas práticas são legitimadas pelas nossas ações, por aquilo que fazemos e acreditamos. E o dever da política institucional é dar garantia para que consigamos nos manter dentro das escolhas que nós fizemos. Dentro daquilo que a gente legitimou, que os nossos legitimaram. O
a representação política precisa olhar e dar suporte para que a gente continue nisso, né? Não é a instância pública que vai dizer quais são os equipamentos que são destinados à cultura. Obviamente que a gente tem os equipamentos públicos, os equipamentos municipais, mas há também muitos outros espaços de resistência, espaços independentes que estão aí fazendo um processo extremamente importante para a articulação cultural. Então, enfim, esses espaços já são legitimados pela sociedade. E faz parte do poder público olhar para esses espaços e, de alguma forma, colaborar para que a sua manutenção, para que a sua permanência continue fazendo aquilo que deveria ser papel do Estado. Muitas das nossas possibilidades são feitas na instância do privado, e aí vou voltar para você, que é, por exemplo, o seu processo de fazer da sua rede social um processo de influência para beneficiar outras pessoas, é um processo que faz como pessoa privada, mas deveria ser dever do Estado olhar para tudo isso que está acontecendo e pensar em mais políticas, em mais processos, a partir daquilo que é necessidade nossa. Então, a atriz está vivendo, atravessada, mobilizada, querendo construir mais para essa cidade a partir desse olhar que é de uma atriz, de produtora, de mãe, de favelada, de pessoa que teve que sair do seu bairro para morar em outro bairro, enfim, de pessoa que gostaria de estar criando seu filho na sua construção familiar, na sua construção afetiva. E tô aqui. Tem uma coisa. A gente vai lançar agora pelo meu grupo uma série de vídeos que foi, obviamente, nessa coisa da pandemia, eu não tinha me decidido primeiramente ainda a candidatura, estava construindo uma outra candidatura, estava como coordenadora de uma outra candidatura. E aí estava fazendo também meus estudos como atriz. Então, a gente vai lançar pelo grupo uns vídeos de estudos, de performance dentro de casa, entendendo quadros, ângulos. Porque também, minha filha, não dá para abandonar 100%. Não, por favor, precisamos de você, que a senhora é uma estrela maravilhosa. Gosto muito do seu trabalho. Obrigada! E como é que eu estava pensando aqui, e como é que você vê assim, mulheres negras ocupando esse espaço, mas não só de você, mas como é que você vê pessoas vendo cada vez mais mulheres negras ocupando um espaço dentro da política? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um debate que já está posto, que a gente precisa de mais representatividade. A gente precisa de representatividade negra, seja de corpos de homens negros ou de mulheres negras, de corpos que, enfim, tem o debate da negritude como um processo de ativismo, de política, de mobilização social. Então, a gente precisa cada vez mais pautar por uma discussão sobre negritude na política institucional e, obviamente, entendendo a mulher como quem está na base dessa pirâmide. Então, obviamente que é super importante a gente ter mulheres nessa construção política institucional. A gente viu aí que em 2016 tivemos 2 candidatas negras eleitas. Uma se autodeclarou parda, a outra se autodeclarou preta. A autodeclarada preta foi vítima dessa violência, desse Estado que mata diariamente os nossos corpos negros. Então, que tenhamos aí mais mulheres negras. De 100 vereadores, em 2016, nós tivemos apenas 8 mulheres e apenas 2 negras. Então, é extremamente importante que ocupemos cada vez mais as câmaras, que ocupemos cada vez mais a política institucional, para que também a gente consiga colocar esses nossos atravessamentos como potência para a reivindicação política, como potência para a construção de política pública, como potência para a construção de qualquer seara que venha estar na nossa construção. Acho que tem uma coisa que é muito importante para a gente, né, que vem de comunidade preta, que vem dessa construção que é ancestral, que é o processo do coletivo, que é o processo do colaborativo. Esse processo que faz parte da nossa construção enquanto indivíduos, sabendo que é uma construção ancestral, que é uma condição ancestral que independe de religiosidade, estou falando de questão de ancestralidade, isso Sim. faz com que nós também tenhamos essa possibilidade para a construção com sociedade de maneira efetiva, para que estejamos realmente dispostos a construir isso, não como pessoas que detêm poder e que se utilizam desse poder em benefício próprio, não, mas como uma voz que está levando outras vozes junto.
Então, estamos construindo política a partir das nossas vivências, porque somos coletivo, somos comunidade, somos povo que resistiu, construiu e continua resistindo e construindo essa cidade. Então, É isso. é sobre isso. É sobre isso. Muito lindo isso. É que vem muitas perguntas, a gente fica meio enlouquecido. Mas muito bacana. Porque eu fico pensando nessa questão, assim. Porque rola... Eu debati esses dias com uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas era uma pessoa branca. E aí eu falei, poxa, eu acho super legal a questão de cada vez mais, né, ter essa representatividade, a mulher negra, isso, né? E aí a pessoa falou assim, mas essa questão sempre do racismo e abordar essa forma racial e papapá, papapá. E eu falei assim, poxa, mas vocês usam a política a favor de vocês há tanto tempo e a gente vem com causas que são realmente relevantes, né? E a pessoa falou várias paradas, mas vinha muito em volta desse mimimi, 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 mimimi. E muito doido isso, que as pessoas não têm essa coisa de parar, escutar e ter empatia. E eu acho muito importante você estar ocupando esse espaço, porque você vai levar não só o que eu tenho aqui dentro também como mãe preta, você vai estar lá, tipo, abrindo os olhos de uma sociedade que ainda está com os olhos muito fechados para as nossas causas, sabe? E eu acho isso de muita importância, assim. Tudo que você fala tem muita força também. E eu acho que essas pessoas precisam de alguém forte mesmo, sabe? Você é essa menina que, sabe, dá essa pedrada aí. Porque tem muita gente que tá nesse lugar ainda do que, o que essas mulheres pretas são, muito mimimi, muito... E eu acho que esse povo precisa, às vezes, de uma pegada um pouco mais forte. Tipo, olha a realidade, olha o que a gente tá passando, olha a nossa vivência, olha que... Eu acho super forte, assim, o que você tá fazendo Obrigada de verdade. Queria também dizer que eu, enfim, de novo agradeço por esse espaço, agradeço por esse momento. Acho que é super fundamental o que você está fazendo. De novo, digo para as pessoas que estão aqui acompanhando. Se tiverem, gente, candidatos, candidatas, convidem também para as suas redes, para que outras pessoas conheçam, divulguem, porque acho que é fundamental a gente agora, nesse processo nosso de construção, nós que estamos nos candidatando, vocês que estão com essa responsabilidade do voto, que ampliem também a discussão com outras pessoas, porque a gente sabe que muitas das vezes o voto, ele surge na hora da eleição. As pessoas muitas vezes vão despreparadas para a votação e pegam um número que vem do lado, o adesivo que tiver colado e votam. Então, assim, essa construção precisa estar sendo ampliada, discutida e pautar esse lugar. Meu Deus, mosquito. Esse lugar. Mosquito. Pautar esse lugar. Essa discussão política cada vez mais, para que também ela não seja só uma construção que seja feita no período de eleição, né? Para que também seja uma construção diária, já que somos parte dessa construção diária da política. Então, enfim, acho que isso que você está fazendo é sobre influência, é sobre se colocar à disposição de uma construção política. Então, só tenho a te agradecer e agradecer a todo mundo que participou aqui. Obrigadinha. Eu tenho muito essa coisa dentro de mim, né? Que eu sempre quis ver a gente ocupando esse lugar. Então, acho que às vezes a gente pode dar aquela olhada para dentro de si e pensar, tipo, por que não votar em quem me representa, né? Essa galera toda. Se a gente juntar toda essa maioria que nós somos do Brasil e votar certinho, se a gente pegar a galera preta aqui do Rio de Janeiro e, vamos, né? Conquistar o que é da gente, né? Tomar o que nos tiraram, é tipo isso. É tipo isso, sabe? Vamos tomar conta da parada que é nossa, sabe? Então, fiquem atentos, porque o voto é super importante. Não adianta também a gente só cobrar se a gente não consegue fazer nada também. A gente tem que fazer a nossa parte. É isso. Adorei! Eu também! Obrigada! Tava super nervosa.
falei, meu Deus, enfrentar aquela mulher toda. Ah, eu tava aqui também, meu Deus, enfrentar aquela mulher toda. Ah, para, você arrasou! Obrigada, foi lindo. Palmas. Que os caminhos estejam abertos, que seja tudo muito lindo. Eu tô aqui super na torcida. Axé, obrigada, viu? Axé pra nós. Obrigada. Fica bem, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Galera, boa noite pra todo mundo. Foi lindo. Foi lindo. Beijo. Beijo.